Um vídeo. O tema do vídeo de hoje é a causa do cativeiro. Aqui nesses versículos vamos ver por que o povo de Israel foi preso, para a Babilônia. Porque o que aconteceu, o que eles desobedeceram a Deus para que Deus pesasse as mãos sobre eles. Nesses versículos vamos aprender que Deus dá a eles algumas leis que eles não obedecem. Então, eu quero ler aqui nos versículos e eu quero colocar em destaque, as partes principais do texto para nós entender neste momento. O Senhor Deus, ele usa o profeta Zacarias para falar com o teu povo no capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8 ao versículo 14, diz o seguinte: O Senhor falou com Zacarias e disse: Eu, Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Então Deus tinha falado ao povo. Qual era a mensagem de Deus ao povo? Sejam honestos e corretos. Tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, e nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Então essa era a palavra de Deus ao povo de Israel. Era para ser honesto, serem corretos, tratar uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorar as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros e nem os pobres. Nem os pobres, os estrangeiros que moravam ali com eles. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Então Deus dá a eles essa ordem, essa regra, mas não adianta. No versículo 11 diz: Porém eles se revoltaram e não quiseram obedecer, viraram as costas para mim e tamparam os ouvidos, não quiseram ouvir a mensagem, para não ouvir as minhas ordens, tamparam os ouvidos para não ouvir as ordens de Deus. Tornaram os corações deles duros, como diamante, a fim de não obedecer a palavra. Já tinha decidido, não vamos obedecer a palavra. As mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Então Deus já estava falando com eles há muito tempo. Façam isso, obedeçam isso. Eles não tinham obedecido. Por isso eu fiquei muito irado com vocês. Então aqui no texto você vê que Deus ficou muito irado com eles. Aí Deus disse: E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutá-lo quando eles orarem a mim. O que acontece aqui? Quando Deus fala e a pessoa não ouve, aí Deus também deixa de ouvir. Por quê? Porque Deus não ouve o desobediente. Então está dizendo aqui versículo 13: Assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Então Deus não ouve desobedientes. Aí diz: sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. E aqui cai uma promessa: como um furacão, eu espalharei por todos os países estrangeiros, e a terra de onde sairão ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa, tão rica, virou um deserto. Então, a terra de onde eles saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Então Deus espalhou eles, Deus tirou eles da terra
da terra prometida, a qual Deus havia prometido para eles. Espalhou eles para outras nações, se tornaram inimigos de Deus, levantou inimigos contra eles. E a terra onde eles estavam, que era uma terra boa e rica, virou um deserto. Por quê? Porque Deus havia falado com eles. Então, é o propósito principal aqui, o porquê que o povo foi porque a terra de Israel ficou toda arrasada, porque que eles se tornaram escravos dos inimigos, por quê? Porque eles não ouviram a mensagem do Senhor, Deus, que era para obedecer, que era para ser honesto, ser correto, ter bondade e compaixão dos outros, não explorar as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não façam plano para prejudicar os seus companheiros. Eram para eles obedecerem isto, mas eles não obedeceram e Deus levantou a mão contra eles. Deus abençoe em nome de Jesus.